Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Sim, espero, né, meus amigos? Bom dia a todos, estamos nesse sábado maravilhoso que ele se inicia... locutor... Estamos no sábado, dia 23 de outubro de 2021, meus amigos. Bom dia, que Deus abençoe. Hoje é um ótimo dia para glorificar a Deus. Acordei nessa constância, né, de fé, otimismo e prosperidade. A todos que estão vendo o meu canal, me dando o prazer e a honra da visita. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui à frente e estar conversando com você de alguma forma, né, nesse Brasil, nesse mundo tão grande. Podemos nos encontrar aqui, né, meus irmãos, e de alguma forma compartilhar algum sentimento de amor fraterno, pois é uma grande família, pois somos todos irmãos aos olhos de Deus, é assim que eu penso, né? Desde o mais ruim até o melhor, desde o mais pobre ao mais rico, né? Desde o menor para o menor, somos todos irmãos, independentemente, pois somos feitos da originalidade de Deus, de sua imagem e semelhança. E, meus amigos, muito obrigado pela grande visualização do meu canal, pelas novas inscrições. Possibilitem que se inscrevam também aí, né? Todas as pessoas, indicando o meu conteúdo. E se você gosta do meu conteúdo, continue se inscrevendo aí, me dando essa força maravilhosa, né? Muito obrigado, né? Embora tenha algumas pessoas aí que não gostam de mim, me ridicularizam, né? Agora... tem uma senhora, né? Acho que é a Adriana Matana, né? Adriana, né? Do canal Turma do KKKKK, né? Essa turma, né? A turminha do Cococococô. Aí tá falando, vem e enche o saco do Danilo Sérgio, né? A fim de me tirar a paciência, né, do Adriana. Ó, Adriana, tu já casou, mulher? Mas se tu não casou, tu não casa mais não, hein? Pelo amor de Deus, que tu é muito chata. Deus que me livre, que mulher chata, gente. Olha, sinceramente. Mas, enfim, né? Se um dia essas pessoas talvez mudar, né? Quiser conversar sem chatice, sem ficar no pé, sem ficar ali, esse papo de golpista, de estelionatário, e não sei o que lá. Deus que me livre. Mas, enfim, né, meus irmãos? Eu queria contar uma história, né? Para vocês, né, a princípio. Porque assim, né? Eu faço algumas visitas periódicas em algum lugar, né? E certa vez eu estava passando, assim, por um local onde ficam pessoas um pouco menos, talvez, desprovidas da consciência cerebral, né? Aí tava lá, né, gente, uma construção naquele grande centro com várias pessoas, né? Várias pessoas lá vestidas com a veste branca, né? Impossibilitando de mover seus braços, né? Daquele jeito. E eu passei por aquele local, né? Muito intrigado naquele momento. Eu estava vendo, né? Várias pessoas, homens e mulheres, se jogando. Estavam se jogando numa piscina que não tinha água, meus irmãos. Uma piscina que não tinha água, vocês acreditam? Aí observando, né? Aí começou um grande movimento, os médicos, parem, pelo amor de Deus, não façam isso, ai meu Deus, aí era um com a cabeça rachada, outro com a costela quebrada, aquela coisa, e observando, né? Tinha uma pessoa sentada no alto, né? Numa escada. Cheguei, eu tive coragem, fui lá conversar com ele, né, meus amigos, falei assim, cara, o que você tá fazendo aí? O que você tá vendo aí? Você tá vendo todo mundo se quebrar? O que você tá fazendo aí? Ele falou assim, eu sou o salva-vidas. Eu sou o salva-vidas. Meus amigos, moral da história, né? Vemos todos os dias pessoas fazerem grandes loucuras, né? A piada é mais ou menos assim, né? É um caos. Pode não ser tão engraçado, mas ó, né? E assim, nós vemos, né? Somos grandes personagens de um contexto hoje em dia. Aqui pelo que fazemos, né? Eu acho que as pessoas têm que ter pelo menos amor no que fazem e tentarem se unir, né? Porque eu, como aquele homem sentado lá em cima, né? Porque louco é quem pensa que é normal para mim, na minha opinião, né? Nos dias de hoje,
Louco é quem pensa que é normal. E assim, eu imagino que, como eu lá em cima, eu vejo várias pessoas se jogarem em mares que desconhecem. Então eu digo que o meu conteúdo e as coisas que eu falo e faço, eu gostaria que as pessoas pudessem entender a fim de um grande entretenimento, de um momento que nós passamos agora, meus irmãos. Eu agradeço por toda essa visibilidade e tudo, né? Mas, poxa, qual o sentido das pessoas virem, né? Dessa maneira, dessa forma, né? Tem tanta coisa melhor para a gente discutir, né? Tanta coisa melhor para a gente se fazer. Inclusive tem uma coisa melhor ainda, que agora vem a parte 5 do meu vídeo, falando sobre esse contexto de perdão de dívidas global e esses grandes experimentos que houveram. Essa é a última parte, né, meus amigos, e nessa parte eu vou explicar mais contextos do capitalismo em si e como ele se envolve e se distribui. Né? Espero que vocês possam encarar meu conteúdo com muito carinho, né? E é isso aí, né? Vamos que vamos. Só um instantinho, meus irmãos. Aí. Os poderes do capitalismo financeiro tinham outro objetivo de longo alcance, nada menos do que criar um sistema mundial de controle financeiro em mãos privadas, capaz de dominar o sistema político de cada país e a economia do mundo. Esse sistema seria controlado de maneira feudal pelos bancos centrais do mundo, agindo em conjunto, por acordos secretos celebrados em frequentes reuniões privadas e conferências. O ápice do sistema era o Banco de Compensações Internacionais na Basileia, Suíça, e um banco privado de propriedade e controle dos bancos centrais mundiais, que também eram apenas empresas privadas. O crescimento do capitalismo financeiro tornou possível a centralização do controle econômico mundial e o uso desse poder para o benefício dos direitos financeiros e o prejuízo indireto de todos os outros grupos econômicos. Existe um pequeno círculo de homens que controlam as finanças do mundo. Cada membro, antes da iniciação, conhece sua religião para ser recompensa para amigos e extermínio de inimigos. Uma vez que um homem está dentro do círculo mágico, a punição por deslealdade é certa e terrível. Em nenhum canto da terra ele escapa. Nem qualquer um da terra pode protegê-lo disso. Aqueles que manipulam este mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder governante dos nossos países. Nossas mentes são moldadas, nossos gostos são formados, nossas ideias são sugeridas, e em grande parte por homens de quem nunca ouvimos falar. Acho que o assunto que terá mais importância política é a psicologia da massa. Vários resultados são alcançados em breve. A influência do lar é obstrutiva. A ciência da psicologia será estudada diligentemente, rigidamente confinada à classe governante. A população não terá permissão para saber como suas convicções foram geradas. Quando a técnica for aperfeiçoada, todo governo encarregado da educação por uma geração pode controlar seus súditos com segurança sem a necessidade de exércitos ou policiais. A propaganda educacional, com a ajuda do governo, poderia alcançar esse resultado em uma geração. Existem, no entanto, duas forças poderosas que se opõem a tal política. Uma é a religião, a outra é o nacionalismo. Uma sociedade científica mundial não pode ser estável a menos que haja um governo mundial. Se duas partes, em vez de um banco e um indivíduo, fossem um indivíduo e um indivíduo, não poderiam inflacionar o meio circulante por uma transação de empréstimo pela simples razão do que o credor não poderia emprestar, o que ele não tinha, como os bancos podem fazer. Apenas bancos comerciais e sociedades fiduciárias podem emprestar dinheiro que fabricam emprestando-o. O estudo do dinheiro acima de todos os outros campos da economia é aquele em que a complexidade é usada para disfarçar ou fugir da verdade, não para revelá-la. A questão que varreu os séculos e que terá de ser combatida mais cedo ou mais tarde é o povo contra os bancos. Os bancos comerciais criam dinheiros em talões de cheque
Sempre que concedem um empréstimo, simplesmente adicionando novos dólares de depósitos em contas de seus livros em trocas ou mutuários. Os bancos emprestam dinheiro criando crédito. Eles criam os meios de pagamento do nada. A diminuição do poder de compra incorrido pelos detentores de dinheiro devido à inflação transmite ganhos aos emissores de dinheiro. Toda a economia mundial depende do consumidor. Se para ele gastar dinheiro que não tem com coisas que não precisa, estamos perdidos. Com o sistema monetário que temos agora, a economia cuidadosa de uma vida pode ser eliminada em um piscar de olhos. Quando um governo depende dos banqueiros para obter dinheiro, e não os líderes do governo controlam a situação, pois a mão que dá está em cima da mão que recebe. O dinheiro não tem pátria. Os financistas não têm patriotismo e nem decência. Seu único objetivo é o ganho. Eu não voltaria à guerra como fiz para proteger um péssimo investimento dos banqueiros. Existem apenas duas coisas pelas quais devemos lutar. Uma delas é a defesa de nossas casas e o outro são os nossos direitos. A guerra, por qualquer outro motivo, é simplesmente uma grande raquete. Não mais nos resta senão nos aprofundar cada vez mais na dívida com o sistema bancário, a fim de fornecer quantias cada vez maiores, de dinheiro de que os países necessitam para sua expansão e crescimento. Nosso sistema monetário não é nada melhor do que um truque de confiança. O poder do dinheiro que foi capaz de ofuscar um governo ostensivamente responsável não é o poder dos meramente ultra-ricos. Mas nada é mais do que uma nova técnica para destruir dinheiro, adicionando e retirando cifras em livros de bancos, sem a menor preocupação com os interesses da comodidade ou o papel real que o dinheiro deve desempenhar. Permitir que ela se torne uma fonte de receita para o emissor privado é criar primeiro um braço secreto e ilícito do governo e, por último, um poder rival forte o suficiente para, em uma única instância, derrubar todas as outras formas de governo. Quando a pilhagem se torna um modo de vida para um grupo de homens que vivem juntos em sociedade, eles criam para si mesmos, ao longo do tempo, um sistema legal que autoriza e um código moral que os glorifica. O banco tem o benefício do juro sobre todo o dinheiro que cria do nada. Somente quando a última árvore morrer, o último rio for envenenado e o último peixe pescado é que perceberemos que não podemos comer dinheiro. Quando as pessoas do mundo têm uma linguagem monetária comum, completamente livre de todos os governos, isso facilitará e estabilizará o intercâmbio de modo que a paz e a prosperidade ocorrerão mesmo sem o governo mundial. Uma união dos povos, uma união dos governos políticos, é o que este mundo precisa. A medida pelos quais os bens são avaliados, o valor pelos quais os bens são trocados, em que contratos são pagos, cada coisa recebe um valor pelo seu uso, e o valor é aumentado de acordo com sua qualidade, quantidade e demanda. Dinheiro não é o valor pelo qual os bens são trocados, mas o valor pelo qual eles são trocados. Enquanto nos apegamos à superstição de que devemos buscar o governo para o suprimento de dinheiro, em vez de exigir que ele olhe para nós, teremos que permanecer súditos do governo. E é vão seguir esta ou aquela política, ou partido, ou ismo na esperança de salvação. Podemos controlar o governo. Esse é o nosso próprio destino, apenas o meio de nosso poder do dinheiro. Até que exerçamos esse poder, é inútil debatermos os prós e contras dos programas políticos. Comercializar bens e serviços é um direito natural de todas as pessoas. Emitir o dinheiro necessário para fazer essas trocas também é um direito natural de todas as pessoas que têm inteligência para fazê-lo. Não precisamos implorar por dinheiro. Não precisamos ser escravos do dinheiro. Podemos ser os mestres do dinheiro. Na economia, na natureza, a moeda não é dinheiro, é vida. Que legal, né, gente? Eu achei muito legal esse modo de pensar e esse contexto. Espero que vocês tenham gostado. Foi a parte final dos meus vídeos dessa parte da manhã. Quero trazer novos conteúdos aí pela manhã, né, também, diversificar o assunto, abordar
outras questões também para atingir uma outra massa de pessoas também no YouTube, a fim de que eu possa ter crescimento com o meu canal. Sejam sempre muito bem-vindos a avaliar meu conteúdo, a ver o que eu falo e fazerem as próprias diligências, né? Sejam sempre bem-vindas as novas inscrições ao meu canal. Eu volto mais tarde com mais notícias do RV-GCR, para quem acredita, né, nesse grande movimento global. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Vocês tenham um excelente sábado em nome do nosso sagrado Senhor Jesus, nosso mestre querido, que nos deixou todas essas formas de vida e de amor para pensarmos conosco, com a nossa família e com o próximo, né? E tenham um excelente sábado, maravilhoso. Eu volto mais tarde, hein? Se me derem o prazer da visita, estarei aqui aguardando todos vocês. Tchau, tchau, meus amigos. Fiquem com Deus.